eu vou pegar uma guia aqui do meu Chrome para mostrar. Eu não lembro se eu já trabalhei esse ambiente com vocês, tá? Se já trabalhei, vocês me avisem, mas é o GeoGebra, é um ambiente de geometria dinâmica que você acessa online, tá? Se você quiser acessar, você acessa online. Ele é grátis, ele é em português. geogebra.org/ essa ferramenta que eu estou usando é o que eles chamam de GeoGebra Classic, ou Classic, se você preferir. Então, é GeoGebra/Classic, tá? Se você quiser acessar aí, não precisa necessariamente ser agora, você vai ter acesso à mesma ferramenta. Eu não vou ensinar você a usar, porque não é para isso essa aula. Eu quero mostrar algo a vocês, tá? Eu vou, nessa ferramenta, usar uma técnica de desenho, que dependente da carreira que você está almejando, você aprenderá, que é a técnica do ponto de fuga. Quem já fez curso de desenho, usa essa técnica para desenhar o horizonte, quando você olha para o horizonte. A técnica é assim, e ela é muito legal para usar em polígonos, tá? Peguei um triângulo qualquer, tá? Um triângulo qualquer mesmo, depois eu vou mexer nele, para vocês verem. Um ponto fora desse triângulo, ok? Um ponto fora. Eu vou, por esse ponto fora, traçar retas que passam por esse ponto e por cada um dos 3 vértices do meu triângulo. Beleza? Então, tracei. Tá? Essa técnica, moçada, ela serve para a gente reduzir ou ampliar polígonos. Sabe como? É assim, ó. Agora eu pego um ponto qualquer e coloco esse ponto em qualquer uma das 3 retas que eu tracei. Então, marquei um ponto D aqui na reta que está passando pelo vértice A. Tá? Por esse ponto D, eu vou agora pegar uma paralela. Pelo D, eu vou traçar uma paralela ao lado AB do triângulo que eu tenho original. Tá? E vou marcar lá em cima o ponto de interseção entre essa reta que eu tracei agora e aquela reta que passa por PB. Tá aqui. Sabe por quê? Porque aí eu falo para você o seguinte, este segmento DE, ele é paralelo ao AB. Tá? É a reta que passou pelo PA, esse segmento é paralelo ao lado AB, então esse segmento é paralelo ao AB. Tá? Ainda por esse ponto D, eu vou traçar agora uma paralela, então por D, uma paralela ao AC, tá bom? E aí você repare comigo que essa reta que eu tracei, ela interceptou aqui, né? A reta que passa por PC, ó, a reta que passa por PC com essa paralela que eu tracei. Eu vou marcar este ponto de interseção. Marquei aqui no ponto F, beleza? Se por F eu traçasse uma paralela ABC, eu teria certamente esse segmento, vai passar por F, ele vai atingir aqui em E. Mas nem preciso. Vou esconder algumas coisas da minha figura só para ela ficar menos poluída, tá? Vou tirar essa e essa retas. E agora eu vou preencher com segmentos, ó. É o segmento DF, FE e ED. Eu construí, galera, aqui em cima, o triângulo DEF, que eu afirmo a vocês, ele é semelhante ao triângulo ABC. Para que você comece a acompanhar comigo, o que são triângulos semelhantes? São triângulos onde um é a ampliação do outro. Ou este menorzinho é a redução deste. Redução, ampliação proporcionais. Ou seja, se esse lado, vou dar um exemplo, se esse lado AB media 5 e aqui o lado correspondente, ó, mede tipo 20, o que era 5 virou 20, eu multipliquei por 4. Pois então, se aqui embaixo mede 10 no AC, o lado correspondente vai medir 10 vezes 4, 40. Tá? Porque aqui ficou 5 vezes 4, 20, então a proporção é a mesma. Tá? E essa técnica que eu fiz é para mostrar a vocês, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, mas ó, ângulo no vértice B mede 60, aqui no C mede 30 e aqui 90. Tá? Quando eu amplio ou reduzo triângulos de forma proporcional, os ângulos internos se mantêm inalterados, os ângulos correspondentes. Ó, o ângulo no vértice E, ele é igual ao ângulo no vértice B. Os ângulos não se alteram. Se a redução ou ampliação ela é proporcional, olha lá o ângulo no vértice F. Ele se mantém inalterado. Vou puxar para vocês verem melhor. Ó, 30 graus.
tá? Então nem preciso calcular para você que aqui vai ser um ângulo reto, 90 graus, tá bom? E eu posso mexer aqui nesse ponto D, ó, ampliando ou reduzindo. Notem que eu posso fazer os dois triângulos ficarem congruentes. Congruentes é quando eles se sobrepõem, então não confunda. Isso é congruentes, nós estamos falando de semelhantes, onde um é maior do que o outro. Os ângulos internos se mantêm inalterados, tá? Claro que se eu mexer aqui nesse B, eu mexo no outro triângulo, né? Eu estou mexendo aí, e esse programinha que roda do navegador, ele faz isso, geometria dinâmica, para mostrar para vocês um pouquinho. Olha os ângulos inalterados, ó. 34, 34, 23 e 23. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês percebam. Aliás, duas coisas. Triângulos semelhantes, um menor que o outro, redução e ampliação, proporcionais. Os ângulos internos se mantêm inalterados. Tá? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta, dúvida, colocação? Tá de boa? Porque se tiver, eu vou mudar agora aquilo que eu projeto para vocês. Vou projetar um PowerPoint curtíssimo. Vamos projetar aqui para você a janela do meu PowerPoint. Todo mundo vê, se alguém não enxergar, avise. Todo mundo vê quando eu projeto a tela inteira? Tranquilaço? Tranquilo. Boa, gente, obrigado pelo retorno. Então tá aqui, ó. Falei para vocês aquilo que na tela agora vem escrito. Triângulos semelhantes. Os ângulos internos correspondentes não se alteram, portanto, eles ficam congruentes, né? E a ampliação-redução, ela é feita de modo proporcional. Deixo aqui uma coisa que já já eu exploro melhor. A ideia parecida do que acontece na semelhança de triângulos acontece com escala, e eu prometo explorar isso contigo daqui a pouquinho, um pouco mais. Bom, sigamos. Dito isso que dissemos, como que nós conseguimos montar a semelhança? O que nós percebemos? Que se a ampliação-redução ela é feita de modo proporcional, se eu sei nesse exemplo as medidas relativas a lados correspondentes, né, eu consigo montar aquilo que o Teorema de Tales já dava para a gente, que são proporções, ou aqui uma proporção. Eu sei que no triângulo grande, nesse exemplo, mede 20, e lá no triângulo menor, a hipotenusa, que é o lado correspondente aos 20, mede 10. Sei que no triângulo grande o cateto mede x, no pequeno mede 5. Se são semelhantes e são, a técnica que eu mostrei para vocês faz esse tipo de construção naturalmente, eu monto a proporção. Proporção na redução e ampliação indica que eu posso, por exemplo, dizer 20 sobre 10 dá a mesma coisa que x sobre 5. O x é 10 centímetros, tá? Beleza? Dava para fazer até de cabeça com esses dados, né? Nem sempre dá que dava. O 10 virou 20, dobrou. Então, o que é 5 dobra, vira 10, que é o x. Né? Então, isso é a percepção da proporção que a gente já havia mencionado. Próximo passo nosso é, tá bom, percebi isso, percebi que os ângulos congruentes, redução, ampliação proporcionais. Como é que eu vou garantir a semelhança dados os dois triângulos? Gente, nós estamos falando de uma situação onde os problemas são de investigação. Os problemas que a gente enfrenta a partir de agora com semelhança, eles não deixam claro e evidente, explicitamente, que você vai usar a semelhança. Nós temos que investigar qual ferramenta usar. Né? E a ferramenta, ela é semelhança quando a gente perceber essas situações que eu vou te tratar agora. Onde a primeira é a mais importante. Eu tenho dois triângulos que são semelhantes quando eu percebo que um é menor do que o outro. Isso, claro, na geometria, às vezes é um pouco, vamos dizer assim, nebuloso, porque a gente fala sempre não dá para usar o olhômetro, mas em muitos casos você vai perceber, sim, que um triângulo é menor do que o outro. Só para dizer que eles não são congruentes. Eles são uma ampliação-redução do outro. Tá? Mas, principalmente, você percebe que, por exemplo, você tem dados para dizer que o ângulo no vértice C tem a mesma medida do ângulo no vértice R. Você tem essa informação. Você tem a informação que o ângulo no vértice B, ele é igual, ele é congruente ao ângulo no vértice Q. Então, veja, você tem dois ângulos internos correspondentes congruentes. Um triângulo menor do que o outro, certeza, esses triângulos são semelhantes. Tá? E eu digo um menor do que o outro, você vai perceber muitas vezes, um triângulo está dentro do outro. E aí um tem que ser menor do que o outro, senão
Eles se sobrepõem, né? Se não fossem assim. Aí alguém pode dizer, ô Léo, e o terceiro ângulo não é necessário? E eu te dou a resposta, não, porque se eu sei dois ângulos iguais, o terceiro também vai ser, né? Já que a soma dos três tem que dar 180 graus. Aqui, pessoal, é o caso mais importante de todos. Quando eu vejo dois ângulos internos correspondentes, congruentes, entre ângulos um menor do que o outro. É garantia que eles são semelhantes. Porque na redução que eu mostrei para vocês na ampliação, os ângulos internos se mantêm inalterados, eles não se deformam, né? Um é réplica do outro. Esse é o caso mais importante, mais relevante de tudo que a gente tem para tratar. Mas há outras situações, por exemplo essa, que é menos comum. Quando você tem dois lados em dois triângulos, né? E um ângulo entre eles. E esses lados, você percebe, eles não são congruentes, mas são proporcionais. Olha para o exemplo da tela. O lado BC media 10 centímetros. O lado QR foi para 20 centímetros. O lado AB media 15. O PQ 30. E eles têm o mesmo ângulo. Um ângulo congruente em B e AQ. Certeza que esses dois triângulos vão ser semelhantes. O lado AC, que a gente desconhece a medida, ele é proporcional ao PR. Na mesma proporção do 10 para 20, de 15 para 30. O AC vezes 2 vai dar o PR, né? Porque os outros vezes 2, ó, 10 vezes 2 dá 20, 15 vezes 2 deu 30, tá bom? Então, essa é uma segunda possibilidade para garantia de semelhança, não é? A última é a mais óbvia de todas, quando você tem os lados todos, né? Você percebe que o que era 7 virou 14, o que era 10 virou 20, o que era 15 virou 30. Esses triângulos são semelhantes, evidentemente, né? E a proporção entre eles é muito clara. Está dobrando. Para ampliar, você multiplica por 2. Para reduzir, você multiplica por meio. Para dobrar 2, para ampliar, né? Multiplica por 2. E para reduzir, você multiplica pelo inverso de 2, que é meio. Ou multiplica por 2, ou pelo inverso. Vamos tratar disso já na sequência. Tá bom? Então, aqui as três possibilidades de garantia. Chamo a atenção da primeira, que é a mais importante que nós temos. Tá? Vou caminhar agora no sentido de tornar isso tudo num resumo teórico, né? Se eu garantir que os triângulos são semelhantes, eu posso escrever essa anotação que você observa embaixo dos triângulos. O triângulo ABC, esse tio é o símbolo da semelhança, não confunda com o da congruência. Congruência é igual com o tio, só o tio é semelhança. Então, o triângulo ABC semelhante ao triângulo. E aí é importante, gente. Está escrevendo na hora do exercício, no exercício que é dissertativo, que é escrito, né? Você está escrevendo, dissertativo, portanto, está escrevendo que o triângulo ABC ele é semelhante ao outro, os vértices têm que ser colocados na mesma ordem. Como assim, Léo? Não entendi. Você usou que o triângulo ABC, olha para os ângulos, é o ângulo azul, depois o vermelho, depois o amarelo. Então, na hora de escrever o outro triângulo, você vai pôr os vértices na mesma ordem. Usa os ângulos. Por isso que está PQR. Eu não escrevo aleatoriamente. Eu ponho na mesma ordem. Isso mostra organização para o examinador, né? E aí você já sabe a posição dos dois triângulos, olhando para essa escrita. O triângulo ABC semelhante ao PQR, porque o ângulo em A congruente ao ângulo em P, e assim por diante para os demais. E se eles são semelhantes, vale proporção entre lados correspondentes. Por isso que eu posso escrever o que eu escrevo ali. Note que eu estou escrevendo o pequeno dividido pelo correspondente no grande. Pequeno pelo grande. Assim como no Teorema de Tales, eu mantenho a mesma ordem para montar a proporção. A ordem que eu comecei na primeira das razões é a que eu mantenho para os próximos. Tá? E eu posso dizer que os resultados de cada uma dessas razões, óbvio, resultado, né, dividindo a medida de cima pela de baixo, ou simplificando para chegar numa fração já irredutível, esse resultado é um certo número que eu chamei de K. Esse K é a razão de semelhança. Muita gente estranha muito essa razão de semelhança, vou melhorar esse conceito para você já. Antes, deixa eu só mostrar que ali eu montei o pequeno pelo grande, pode ser o grande pelo pequeno. E apesar do K que eu usei ser o mesmo, a mesma letra, os resultados não são iguais.
tá? Te mostro aqui, ó. O K que eu tenho ali à esquerda e à direita não são os mesmos números, é a mesma letra que eu usei, mas não os mesmos números. Vamos te exemplificar para melhorar o conceito. Já até mostrei essa tela, ó. No exemplo de agora há pouco, a razão de semelhança, o K, seria ou o meio, simplificando 10 com 20, dividindo ambos por 10, ou 7 com 14, dividindo ambos por 7, enfim, meio, ou dividindo 10 por 20, 0,5, tanto faz. Ou o número na forma de fração, ou a sua forma decimal. Não muda nada. Agora, se você montasse ao contrário, o grande para com o pequeno, a razão de semelhança seria 2. Veja, eu usei a mesma letra, mas óbvio que são resultados diferentes. Gente, notem, a razão de semelhança ela é um número ou o inverso desse número. Depende de como você monta, tá? Ela é meio e você pode, a partir desse meio, pegar o triângulo grande, multiplicar cada lado por meio, você chega nos lados correspondentes no triângulo pequeno. Você está reduzindo, né? Esse número é um número 0, alguma coisa. Então eu reduzo multiplicando o grande por esse número, por essa razão de semelhança. Ou eu amplio multiplicando o pequeno, cada um dos seus lados, por essa razão de semelhança, que é um número maior do que 1. Portanto, essa multiplicação faz ampliar as medidas. Tá? Então, a razão de semelhança, apesar de eu usar a mesma letra K nos dois exemplos, ora ela é um número, ora ela é o inverso desse número. Ok? Por isso que eu prefiro trabalhar com fração normalmente, porque fica fácil pensar nessa inversão. Tudo bem? A razão de semelhança aqui para nós, ela é usada pouco ainda nesse momento. Quando a gente for trabalhar com área, talvez a gente use mais. Mas tem hora que a gente, só de bater o olho nos números e nos lados correspondentes, essa razão de semelhança ajuda a gente a pensar os outros lados sem precisar montar a proporção. Né? Sempre a gente consegue achar essa razão de semelhança em triângulos semelhantes. Tem hora que a gente vai usar, tem hora que a gente não usa. Tem hora que a gente monta a proporção, multiplica em cruz e acabou. Tudo bem? Tranquilaço? Gente, alguma pergunta até aqui? Estou olhando aqui o chat para ver se temos. Não temos. Vou agora, então, fazer a última analogia teórica, porque no começo dessa apresentação eu falei sobre isso, tá? Então eu vou trocar aqui, vou para a minha lousa agora, para mostrar para vocês um detalhe ali. Tá? Deixa eu vir aqui para a minha lousa, para a minha apresentação. Ele não está deixando eu parar a minha apresentação. Para a apresentação, filho. Pronto, deixou. Nossa, travou aqui que não queria parar. Vamos para a lousa. Gente, eu disse agora há pouco, para a gente fechar essa abordagem teórica, para não perder a chance de fazer essa analogia, eu disse agora há pouco que a ideia de semelhança tem um pouco a ver com a ideia de escala. Né? Quero fazer essa analogia, então. Escala. Escala a gente usa muito na geografia, mas também usa, e aí, aquele meu lado nerd, que vocês sabem que ele existe, a gente usa muito para nerds como eu, no caso de comprar uma réplica como essa, réplica do Robocop, que eu comprei lá no final dos anos 90, então faz tempo, eu não tinha nem nascido, não quero saber, não perguntei, quem mandou você falar? Mas a réplica do Robocop, que à época eu comprei, segundo a caixa, numa escala de 1 para 10. A escala do Robocop que eu comprei naquela época, me dizia na caixa que ele tem escala de 1 para 10. Que é essa escala dentro desse cenário de semelhança de triângulos? Você está viajando? Não, não. Essa escala me permite entender como se fosse a razão de semelhança K, 1 sobre 10, que há entre a minha réplica e o personagem do filme. Eu tive a curiosidade agora há pouco, quando eu preparei essa aula, de medir, vou arrastar um pouquinho ele para cá, eu medi a altura do Robocop. A altura dele aqui com a régua me deu o equivalente a 30 centímetros. E se esse boneco foi feito, se essa réplica foi feita de fato em escala,
eu consigo, a partir disso, e pela escala que é a razão de semelhança, eu consigo descobrir a altura do personagem do filme. Como, Léo? Assim, ó, razão de semelhança. Aqui é o menor número, aqui é o maior. Então, aqui está relacionado com a réplica e aqui com, vou chamar entre todas as aspas do mundo da vida real. Estou falando de um filme, né? Então, esse 1, ele está para os 30 centímetros do meu boneco, da minha réplica, em relação à altura H do personagem do filme. Gente, se eu estou fazendo com centímetros, essa altura vai nascer na mesma unidade de medida. Tá? Na multiplicação em cruz, eu consigo ter que essa altura H, 10 vezes 30, 300 centímetros. Quando eu faço essa conta, eu acho que eu fui enganado, porque 3 metros, se eu transformar centímetros em metros. Cara, se o personagem do filme tiver 3 metros, puxa que, né? É grande. É grande, a coisa ficou grande. Talvez a escala não fosse tão correta como me venderam na época. Eu posso ter sido enganado. Mas isso é o que menos importa aqui. Eu quero que vocês percebam que quando lá na geografia, ou você que gosta de réplicas de carros, aviões, trens, ou action figures, gostou? Eu ensaiei com o La Roca. Quando você olha para uma escala, você está olhando para a razão de semelhança do que há da réplica para a vida real. O menor número sempre relacionado à réplica, e na escala ele sempre vai ser 1, e esse outro número se tratando daquilo que é a realidade. Então, quando você enxergar a escala, você está enxergando a razão de semelhança entre uma réplica e a realidade. É idêntico àquilo que acontece para triângulos, e às vezes a gente não consegue fazer essa ponte. Então, eu quis aproveitar para fazer, tá? Porque os assuntos, eles coincidem, vale a pena a gente ter essa noção. Joia, gente? Fechado? Com isso, eu acho que fica bem claro, assim, tudo que eu quero da teoria, o que a gente precisa agora é ganhar experiência em exercícios nas suas variações famosas e clássicas. Vamos nisso, então, agora. Tá bom? Vai lá para o lado, Robocop, fica aí no seu cantinho, e vamos para a apostila 4, a página, gente, do primeiro módulo, que trata desse tema, é o módulo 21, a página 246. Tá? Então, é aqui na lousa, comigo agora, página 246. Beleza? Vamos lá. Vamos aqui na página 246. Obviamente não vai dar tempo de terminar hoje, então eu vou pedir para vocês não tratarem desse tema ainda nos exercícios, a menos que estejam assim muito confortáveis, mas vai ser legal você ficar e esperar para a semana que vem. A gente vai conseguir fazer muito pouco de semelhança, e são 2 módulos disso, tá, gente? Então, meu conselho é que a gente deixe para a semana que vem estudar esse assunto, tá? Mas é conselho, vocês aí têm uma experiência bem legal no assunto, fica a critério, apesar da sugestão. Bom, primeiro exercício nessa página, ele vai dizer assim: considere um triângulo ABC em que seus lados medem o AB 15 centímetros, AC 36 centímetros, BC 39 centímetros. Um triângulo DEF de perímetro 486 centímetros, portanto, é semelhante ao triângulo ABC. Determine as medidas dos lados do triângulo DEF. Veja, um triângulo ele já nos deu medidas todas. Vou aqui representar para a gente esse triângulo, sem preocupação de dizer se ele é isso ou aquilo, qual o formato. Vou desenhar sem preocupar, tá? Mesmo uma prova escrita, faça isso. A, B, vou pôr o C aqui. As medidas que ele deu. 15, o AB. Ele disse que o CD é 36 e ele disse que 39 é BC. Tudo em centímetros, tá? Ele já garantiu para nós, galera, que o próximo triângulo que a gente vai encaixar, ele é semelhante a esse anterior, que eu já desenhei. Tá? Então, sem muita preocupação, eu vou desenhar, representar esse outro. Deixa eu só ver se melhora para vocês essa iluminação. Acho que fica melhor assim. Fica um pouquinho mais tranquilo de enxergar, menos brilho na tela. Vou aqui, então, para o outro triângulo. Se você quiser, é frescura, tá, gente? Mas
Tem a ver com a técnica do ponto de fuga. Põe sua régua, se quiser desenhar melhorzinho, ó, põe tua régua aqui em cima do AC, escorrega ela de modo paralelo e traça outra medida. Pega a sua régua, põe ela paralela a BC, escorrega ela aqui, ó. Você vai ter uma réplica bem, assim, razoável. Eu disse razoável. Não fica perfeito. Mas nessa de escorregar a régua, aqui a minha andou, né? O ideal é ter esquadro e tal. Enfim, vamos supor que seja aqui o D, E e F, já naquela história de ter os triângulos na mesma posição relativa. Quero dizer que o ângulo aqui em A vai ser o ângulo em D, o ângulo em B vai ser o ângulo em E, e o ângulo em C igual ao ângulo em F. Isso está na mesma posição relativa, tá? Nós queremos as medidas de cada um desses lados, ou por X, ou por Y, ou por Z. Ele não deu nenhum lado. Falei assim, ué, então como é que nós vamos fazer? Sabe como? Ele deu o perímetro desse triângulo. Ele deu 486 centímetros desse triângulo que está aqui acima. O desse lado, gente, nós conseguimos o perímetro desse outro é a soma disso com isso com isso. Se você somar 15 com 39, daria 44, com mais 36, está dando 90 centímetros. Até, confesso a você que na hora da construção do desenho, eu já sabia que esse era a ampliação desse por conta do perímetro que eu já tinha somado de cabeça para comparar com esse. Já coloquei um pouquinho maior. Quer dizer, vai ser relativamente bem maior, né? E sabe o que é legal disso tudo? Que lembra muito o Teorema de Tales? A semelhança, a razão de semelhança acompanha o perímetro. Ou o perímetro, a razão entre os perímetros está na mesma razão de semelhança quando eu comparo tipo 36 com o Z, o 39 com o Y, o 15 com o X. Entendem? São medidas lineares. O perímetro trata de soma de lados, medida linear. Então a proporção que o perímetro tem, que os perímetros têm, é a mesma que os lados têm. Tá? Então eu posso vir aqui e falar assim, por exemplo, ó, que X, se dividido pelo lado correspondente nele, que é 15, dá a mesma coisa que pegar. Então eu fiz o grande pelo pequeno. Grande pelo pequeno. Então eu vou manter. O grande, 486, pegando o seu perímetro, pelo pequeno, que é 90. Tá? 90. Ok? O Sadar, dá para a gente simplificar os dois aqui por 9. 486 dividido por 9 dá 54. Ficaria 54 sobre 10. Então eu já vou simplificar por, ao invés de 9, 18, porque dá para simplificar. Não só por 9, mas por 2, 18. Ficaria 27 sobre 10. Essa é a razão de semelhança entre esses dois triângulos. 27 sobre 10. Sobre 5, não, sobre 5. Ou sobre 5, perdoe, verdade. Sobre 5, né? Por 18 sobre 5, desculpa, obrigado. 27 sobre 5 é a razão de semelhança entre eles. Tá? Então você vai notar comigo que dá para calcular todos os lados fazendo, tipo agora aqui, ó, 15 vezes 27 sobre 5. Eu estou ampliando. Então eu multiplico por esse número, que vai ser 5, alguma coisa. Né? Então eu amplio, eu multiplico cada um dos lados por esse número. Dá para perceber o uso da semelhança de triângulos aqui. Se eu montasse ao contrário, essa semelhança seria 5 sobre 27. Tranquilo também. E aí, se eu tivesse com as medidas do grande, eu reduziria multiplicando, né, por 5 sobre 27, que é um número 0, alguma coisa. Tá bom? Então fica a critério. Se você quiser seguir como minha proposta, se eu já sei que é 27 sobre 5, o 15 vai subir multiplicando. No caso do 15, dá para simplificar. 15 com 5 fica 3. 3 vezes 27. A gente já consegue dizer aqui quanto vai medir esse x. Ó. Simplificou 3 vezes 27, 3 vezes 7, 21. 3 vezes 2, 6.
com 2, 81, né? Não precisa nem de muitos, 27 vezes 3, 81 centímetros. Vai ser o único resultado inteiro, vocês vão reparar comigo, já dá para prever isso, só de olhar para as outras medidas. Vamos nelas, ó. Y dividido, agora estou montando a outra, y por 39, igual. Seria 486 por 90. Você já fez a simplificação? Você já achou a razão de semelhança? Que é 27 quintos? Põe ela, gente. Não perde tempo, não. Põe ela. Tá? Você já fez a simplificação. Você já sabe o conceito para isso. E aqui não tem como simplificar nada. Então vai ser 39 vezes 27 mesmo que nós vamos fazer. Dá 1053. Quando eu mando esse cara multiplicar esse, vai dar 1053 sobre 5. Isso em centímetros. Se você quiser fazer a divisão, eu acho uma perda de tempo do tamanho do mundo. Eu largo assim até na prova escrita. Tá? Não precisa. Besteira perder tempo. Z. Se os números fossem todos inteiros, a gente somaria e tiraria do total, já era o Z, né? Já chegaria no valor do Z. Mas, vou montar. Z sobre agora 36, igual a 27 sobre 5, onde não tem muito o que ensinar. Aliás, não tem muito não tem nada a simplificar. É multiplicar o 36 por 27, vai dar 900 vezes 27, 39, 172. O Z dá 972 sobre 5 centímetros. Mais uma vez, não vou perder tempo dividindo nada, é desnecessário. Tá? Então, por isso que é legal saber esse conceito de razão de semelhança. Vale a pena a gente saber, porque em muitos casos a gente agiliza o processo, né? Aqui mesmo, na simplificação, eu já vim com a razão de semelhança. E meu conselho também, aproveitando para dar mais um, dei vários, trabalha com a razão de semelhança na forma de fração, gente. Tem uma galera que fica muito refém de, não, eu preciso achar na forma decimal. É besteira, às vezes, inclusive, dá uma dízima periódica, fica um horror. Trabalha com fração. Tá? Última coisa para falar desse exercício, que é pergunta que passa na cabeça da galera muitas vezes. É assim, ó. Léo, eu fiz diferente. Ah, é? Como que você fez? Me mostra. Eu fiz assim, ó. Aqui nesse cantinho. Eu preferi fazer assim, Léo. Eu falei que, por exemplo, x dividido pelo perímetro, 486, do próprio triângulo, é a mesma coisa que pegar 36 e dividir por 90. Tá? Então eu fiz assim, ó, x por isso igual a 30, aliás, 36 não, desculpa, o lado correspondente ao x é o 15, perdão. Então eu fiz x pelo perímetro igual a 15 por 90, pode? Tá certo. Para efeito de cálculo do x, tá certo. Tá certo, você vai conseguir encontrar o x aqui na multiplicação em cruz, vai dar exatamente 81. Porém, galera, não vá me dizer que nesse raciocínio a razão de semelhança está aqui. Porque não está. Não está. A razão de semelhança, atenção, ela só aparece quando eu faço a razão entre medidas lineares correspondentes. Exemplo, perímetro do grande pelo pequeno, ou ao contrário. Nunca pegando no mesmo triângulo, porque, veja, 15 e 90 estão relacionados ao mesmo triângulo. Então, eu não estou olhando para ampliação, redução e encontrando qual é a proporção disso. Eu estou fazendo uma razão entre lados no mesmo triângulo. Tá? Funciona para efeito de cálculo, mas não é a razão de semelhança. Então, cuidado. Muitas vezes a gente erra nisso. Alguém olha aqui na simplificação, né, da 6, 1/6, fala a razão de semelhança é 1/6. Não é 1/6. Não é 1/6. Seria, né, se fizer pequeno pelo grande, 5 sobre 27. Está longe de ser 1/6. Então é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter para não cometer nenhum tipo de bobagem, tá? Fecho nossa apresentação dizendo que não só o perímetro de dois triângulos semelhantes podem compor razão de semelhança, estão na mesma proporção, tá? Se eu tivesse a altura relativa ao lado AB e a altura relativa ao lado DE,
como são alturas relativas a lados correspondentes, essas alturas também compõem a mesma proporção, tá? Beleza? Se eu tivesse a mediana relativa ao lado AB e a mediana relativa a DE, essas medianas também estão na mesma proporção entre os triângulos semelhantes. Tá? Então, são essas chamadas cevianas homólogas. Cevianas homólogas, galera, são medidas, são altura, mediana, pedaço de bissetriz, que estão no mesmo, assim, em triângulos que são numa mesma posição e em triângulos que são semelhantes. Tá bom? Elas acompanham a proporção. Deixa eu ver que o Felipe me pergunta aqui. Léo, se eu tivesse a área, eu usaria K quadrado ou não poderia? Isso, Felipão, você já está lá num passo à frente, cara. Exatamente. Em área, a gente vai usar a razão de semelhança ao quadrado. Tá? Pode sim. Se são triângulos semelhantes, a razão de semelhança é ao quadrado. Por que que ela vai vir ao quadrado? Eu vou te mostrar mais à frente, mas eu te dou aqui uma ideia bem superficial. Quando eu falo em área, eu estou trabalhando com duas dimensões, né? Eu falo de medida de superfície. Você vai ter, por exemplo, em área de triângulo, a medida da base e a medida da altura. Eu tenho duas dimensões envolvidas. E aí a razão de semelhança tem que vir ao quadrado, porque é a proporção para uma dimensão e a proporção para outra dimensão, ficando K quadrado. Aproveitando, se fosse para volume, seria K ao cubo. Sólidos semelhantes. A proporção é K ao cubo. Porque quando eu falo em volume, eu estou trabalhando com 3 dimensões. Tá? Então, para medidas lineares semelhantes, a razão de semelhança é K. Para medidas de área, 2 dimensões, K quadrado. Volume, 3. Beleza? E eu já vi que você disse que entendeu. Eu que agradeço a sua pergunta. Tá bom? Gente, então é isso. Eu me despeço de vocês já. Faltam aí 3 minutos, mas em 3 minutos eu não consigo nem começar a falar o que eu quero do exercício 2. Semana que vem, então, certamente terminaremos esses módulos que tratam de semelhança. E vamos ver se a gente avança, se a gente fica só nisso. Tem bastante coisa para falar e exercício para mostrar. Então aí a gente vê onde chegaremos. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que esse tema seja muito claro. Evite, minha sugestão, fazer qualquer coisa nele. Fica aí naquilo que falamos antes. Tá? Grande abraço, obrigado pela atenção e o carinho de vocês. E até semana que vem. Ótima semana. Valeu. Obrigado. Obrigado a vocês, gente. Um prazer. Valeu. Valeu, boa semana aí. Para nós, se Deus quiser. Obrigado.